renovando a mente e vencendo vícios, segundo o apóstolo Paulo. Você já se sentiu preso? Já experimentou aquela sensação sufocante de querer mudar, de lutar contra algo que te domina, mas parece que as correntes são fortes demais? Talvez seja um hábito, um pensamento recorrente, uma atitude que você detesta em si mesmo, mas que insiste em voltar. Essa é uma batalha que muitos de nós conhecemos bem. É a luta contra os vícios, não apenas os óbvios, mas aqueles que se escondem nas profundezas da nossa mente, moldando nossas reações, nossas escolhas e até mesmo nossa identidade. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho, uma estratégia milenar, poderosa e transformadora, revelada por um dos maiores pensadores e líderes da história cristã? Um caminho que não promete uma solução mágica instantânea, mas uma verdadeira metamorfose da sua essência, capaz de quebrar as amarras mais persistentes e te levar a uma liberdade que você talvez nem imagine ser possível. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas da sabedoria do apóstolo Paulo, um homem que conheceu a fundo a luta humana, mas que também descobriu o segredo para a verdadeira renovação. Ele nos deixou um legado que, se aplicado, pode revolucionar a maneira como você pensa, sente e age. Prepare-se para desvendar o poder de renovar a sua mente e, com isso, vencer os vícios que te impedem de viver a plenitude que Deus planejou para você. Este não é apenas mais um vídeo, é um convite a uma jornada de transformação interior que pode mudar o curso da sua vida. Fique conosco, porque o que você está prestes a ouvir pode ser a chave que você tanto procurava. Se você está pronto para essa transformação, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo que vai te ajudar nessa jornada. A maioria das pessoas, quando pensa em vício, logo pensa em substâncias químicas, jogos de azar ou comportamentos compulsivos. E sim, esses são vícios devastadores. Mas o apóstolo Paulo, em sua profunda compreensão da natureza humana e espiritual, nos convida a olhar para um tipo de vício ainda mais sutil e, por vezes, mais perigoso: o vício mental. São padrões de pensamento arraigados, crenças limitantes, medos, ansiedades, ressentimentos e até mesmo a forma como reagimos a certas situações. Eles se tornam tão parte de nós que nem percebemos que estamos escravizados por eles. Paulo, em Romanos 12:2, não diz apenas "não se conforme com este mundo", mas ele adiciona uma instrução crucial: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Perceba a ordem. A transformação não é um esforço externo para se encaixar em um novo padrão, mas uma mudança interna que começa na mente. É como se ele estivesse dizendo: você não pode simplesmente parar de fazer o que é errado se a sua mente ainda está programada para desejar o errado. A raiz do problema não está apenas na ação, mas no pensamento que a precede e a alimenta. Considere por um momento: quantas vezes você se viu repetindo os mesmos erros, caindo nas mesmas tentações, mesmo sabendo que aquilo não era bom para você? Quantas vezes sua mente te convenceu de que você não era capaz, que não merecia ou que a mudança era impossível? Essa é a voz do velho homem, da mente não renovada, que ainda está presa aos padrões do mundo e do pecado. Paulo sabia que essa batalha era real, e ele mesmo a descreveu em Romanos 7, com o famoso lamento: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ele sentia a dualidade, a luta entre o desejo de fazer a vontade de Deus e a inclinação para o pecado. Mas aqui está o paradoxo. Se Paulo, um gigante da fé, experimentou essa luta, o que isso significa para nós? Será que estamos condenados a uma batalha perpétua sem vitória? Ou será que a sua experiência e a solução que ele encontrou são exatamente o mapa que precisamos para a nossa própria libertação? A resposta de Paulo não é uma resignação,
mas um grito de esperança que aponta para uma verdade libertadora. Ele nos mostra que a renovação da mente não é apenas uma possibilidade, mas uma necessidade urgente para quem deseja experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. Mas como exatamente se dá essa renovação? É um processo passivo, onde esperamos que Deus mude nossa mente, ou há um papel ativo que precisamos desempenhar? E mais importante, como essa renovação mental se traduz em vitória prática sobre os vícios que nos assombram? Fique conosco, porque a seguir vamos desvendar os princípios práticos que Paulo nos deixou para essa jornada de transformação. Compartilhe nos comentários qual vício mental ou padrão de pensamento você mais luta para vencer. Sua experiência pode inspirar outros. A promessa de liberdade e transformação que o apóstolo Paulo nos oferece não é um conto de fadas, mas uma realidade acessível a todos que se dispõem a trilhar o caminho da renovação. Para entender como essa promessa se cumpre, precisamos primeiro desmistificar alguns conceitos e preparar o terreno da nossa compreensão. Pense na sua mente como um jardim. Se você não o cultiva, ervas daninhas crescem e sufocam as plantas boas. Da mesma forma, se não cultivamos nossa mente com a verdade, ela será invadida por pensamentos e padrões que nos aprisionam. Paulo nos apresenta uma verdade fundamental. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. Efésios 6:12. Isso significa que os vícios, em sua essência mais profunda, não são apenas falhas de caráter ou fraquezas humanas. Eles têm uma dimensão espiritual. Eles são ferramentas que o inimigo usa para nos manter cativos, distantes da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Reconhecer isso não é uma desculpa para a inação, mas um chamado à ação estratégica. Não podemos lutar uma batalha espiritual com armas carnais. Precisamos das armas certas. E quais são essas armas? Paulo nos revela que elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10:4. Fortalezas mentais, que são os vícios de pensamento, as crenças errôneas, os medos e as ansiedades que construímos ao longo da vida. A renovação da mente é o processo de desmantelar essas fortalezas, tijolo por tijolo, pensamento por pensamento. É um processo ativo de substituir a mentira pela verdade, o medo pela fé, a ansiedade pela paz. Mas como começamos a fazer isso? O segredo está em algo que Paulo enfatiza repetidamente: a palavra de Deus. Ela é a espada do Espírito. Efésios 6:17. A ferramenta que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. É através da meditação, do estudo e da aplicação da palavra que nossa mente é lavada, purificada e reprogramada. Você pode estar pensando: isso parece muito bom, mas como eu aplico isso no meu dia a dia, na minha luta específica contra o vício? A resposta está na disciplina e na intencionalidade. Não é um evento único, mas uma jornada diária. É um compromisso de trazer cada pensamento cativo à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10:5. Prepare-se, porque no próximo bloco vamos desvendar o clímax dessa jornada. Vamos mergulhar nos passos práticos e poderosos que o apóstolo Paulo nos ensina, para de fato renovar a mente e experimentar a vitória sobre os vícios. Você está prestes a descobrir que a liberdade não é apenas um ideal distante, mas uma realidade que pode começar hoje mesmo. Se você está sentindo que este vídeo está falando diretamente com você, clique no botão de notificação para ser avisado dos nossos próximos conteúdos transformadores. Chegamos ao ponto central da nossa jornada, o clímax da promessa de Paulo.
a entrega da chave para a renovação da mente e a vitória sobre os vícios. Não é uma fórmula mágica, mas um conjunto de princípios divinos que, quando aplicados com fé e persistência, produzem uma transformação radical. Paulo nos convida a uma ação deliberada, a uma participação ativa no processo de nossa própria libertação. O primeiro e mais fundamental passo, extraído de Romanos 12:2, é a recusa em se conformar com este mundo. Isso significa uma decisão consciente de não adotar os valores, as filosofias e os padrões de pensamento que o mundo oferece e que muitas vezes são a raiz dos nossos vícios. É um não firme à cultura que glorifica o imediatismo, o prazer sem limites, o materialismo e a autoindulgência. É reconhecer que a verdadeira satisfação e liberdade não vem de seguir a multidão, mas de trilhar um caminho diferente, o caminho de Cristo. Em segundo lugar, Paulo nos exorta a transformar-nos pela renovação da nossa mente. Como vimos, a palavra metamorfo sugere uma mudança profunda. Mas como isso acontece na prática? Paulo nos dá pistas em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Este é um manual prático para a renovação mental. Significa direcionar intencionalmente nossos pensamentos para aquilo que edifica, que é bom, que é puro. Quando um pensamento vicioso, negativo ou destrutivo surge, não devemos nos demorar nele, mas substituí-lo ativamente por um pensamento que se alinha com a palavra de Deus. Isso exige vigilância constante e disciplina. O terceiro pilar é a identificação com Cristo e o poder do Espírito Santo. Em Romanos 6, Paulo nos lembra que fomos crucificados com Cristo para que o corpo do pecado fosse desfeito. Isso não é apenas uma doutrina, mas uma realidade espiritual que podemos reivindicar. Morremos para o pecado e agora vivemos para Deus. E essa nova vida é capacitada pelo Espírito Santo. Romanos 8:1-2 declara: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso guia, aquele que nos dá poder para vencer. Quando nos sentimos fracos diante de um vício, é ao Espírito que devemos recorrer, pedindo força e direção. Ele nos capacita a andar, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Gálatas 5:16. Finalmente, a disciplina da oração e da palavra. Paulo nos instrui a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17, e a ter a palavra de Cristo habitando ricamente em nós. Colossenses 3:16. A oração é a nossa linha direta com Deus, onde entregamos nossas lutas, pedimos ajuda e recebemos força. A palavra é o alimento da nossa alma, a verdade que nos liberta e nos guia. Quanto mais nos enchemos da palavra, menos espaço há para os pensamentos e desejos viciosos. Então, a chave para renovar a mente e vencer vícios, segundo Paulo, é uma combinação poderosa de recusa em se conformar, direcionamento intencional dos pensamentos, identificação com Cristo e capacitação pelo Espírito Santo e uma vida constante de oração e imersão na palavra. Mas a jornada não termina aqui. A vitória sobre os vícios é um processo contínuo, uma caminhada diária. E o que acontece depois que você começa a aplicar esses princípios? Como você mantém essa liberdade e continua crescendo? No próximo bloco, vamos explorar a conclusão e a aplicação pessoal desses ensinamentos, para que você não apenas vença, mas permaneça livre. Se você está pronto para aplicar esses princípios e ver a transformação em sua vida, digite "Eu quero a liberdade" nos comentários e vamos juntos nessa jornada.
Chegamos ao final desta profunda reflexão sobre como renovar a mente e vencer vícios, inspirados pela sabedoria atemporal do apóstolo Paulo. A mensagem que ele nos deixou não é apenas um conjunto de doutrinas, mas um convite a uma vida de liberdade e propósito. A renovação da mente não é um destino, mas uma jornada contínua, um estilo de vida que nos aproxima cada vez mais da imagem de Cristo. Lembre-se, a sua mente é um campo de batalha, mas você não está sozinho nessa luta. O Espírito Santo está com você, capacitando-o a cada passo. A palavra de Deus é a sua bússola e a sua espada. E a comunidade de fé, a igreja, é o seu exército de apoio, onde você encontra encorajamento, prestação de contas e amor. Não se desanime se a vitória não for instantânea. A transformação é um processo. Haverá dias de avanço e talvez dias de recuo. Mas a promessa de Deus é fiel. Aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. O importante é a persistência, a dependência de Deus e a aplicação contínua dos princípios que Paulo nos ensinou. Que este vídeo seja mais do que uma fonte de informação. Que seja um catalisador para uma mudança real em sua vida. Que você se sinta inspirado a mergulhar mais fundo na palavra, a buscar uma conexão mais íntima com o Espírito Santo e a permitir que sua mente seja verdadeiramente renovada. Ao fazer isso, você não apenas vencerá os vícios que o aprisionam, mas descobrirá uma liberdade e uma paz que transcendem todo entendimento. Sua fé será fortalecida, suas crenças serão alinhadas com a verdade divina e seus valores refletirão o caráter de Cristo. Você se tornará um testemunho vivo do poder transformador de Deus, capaz de inspirar outros a também buscarem essa renovação. Agora, eu te convido a dar o próximo passo. Escolha um dos princípios que aprendemos hoje e comece a aplicá-lo em sua vida. Compartilhe nos comentários qual princípio você escolheu e como ele está impactando sua jornada. Chegamos ao fim deste vídeo, mas a sua jornada de renovação está apenas começando. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa é a sua missão, o seu chamado. Se este conteúdo tocou seu coração e te impulsionou a buscar uma vida de maior liberdade e propósito, eu te peço: 1. Deixe o seu like. Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo e que este tipo de mensagem é relevante para você e para a comunidade. 2. Inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos que continuarão a aprofundar temas como este e a te equipar para uma vida cristã vitoriosa. 3. Compartilhe este vídeo. Pense em alguém que você conhece que está lutando contra um vício, seja ele visível ou oculto. Alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e transformação. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais, em grupos de WhatsApp, com amigos e familiares. Você pode ser o instrumento de Deus para a libertação de alguém. 4. Comente abaixo. Queremos ouvir a sua história, as suas dúvidas, os seus testemunhos. Qual foi a maior lição que você tirou deste vídeo? Como você pretende aplicar a renovação da mente em sua vida diária? Sua participação enriquece a nossa comunidade e inspira a todos nós. 5. Explore nossa playlist. Temos uma playlist especial sobre crescimento espiritual e libertação, que pode te ajudar a aprofundar ainda mais nesses temas. O link está na descrição. Não se esqueça, a liberdade em Cristo é uma realidade. A renovação da mente é o caminho. E a vitória sobre os vícios é a promessa de Deus para você. Permaneça firme, persista na fé e permita que o Espírito Santo opere essa maravilhosa transformação em sua vida.
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você. Até o próximo vídeo. Vão enriquece a nossa comunidade e inspira a todos nós. Explore nossa playlist. Temos uma playlist especial sobre crescimento espiritual e libertação, que pode te ajudar a aprofundar ainda mais nesses temas. O link está na descrição. Não se esqueça, a liberdade em Cristo é uma realidade. A renovação da mente é o caminho. E a vitória sobre os vícios é a promessa de Deus para você. Permaneça firme, persista na fé e permita que o Espírito Santo opere essa maravilhosa transformação em sua vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você. Até o próximo vídeo.